Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Eu espero que vocês estejam bem e eu quero agradecer a vocês inscritos do canal, vocês que assistem os meus vídeos e que me acompanham. Todo o vídeo que eu faço é para vocês. Eu quero pedir desculpas por mais uma vez demorar a postar vídeos. Eu estava enfrentando alguns problemas em relação a microfone. Meu celular passou por uma atualização e ficou com alguns bugs, então o aplicativo de câmera dele não está funcionando muito bem, não está pegando o áudio do microfone. Então eu passei por esses probleminhas. E o final de semana agora eu tava na casa de minha mãe, esqueci de levar o tripé e também não tive tempo de gravar. Passei o tempo visitando algumas pessoas. E o vídeo de hoje, sobre o que a gente vai falar, vocês devem ter visto algumas imagens de algumas mulheres e alguns homens, mas é mais mulheres. Creio eu que eu coloquei imagem mais de mulheres com algumas roupas que pro meio cristão é incomum, essas roupas, que é pra ficar se eu não coloquei antes do vídeo, eu vou colocar provavelmente agora enquanto eu falo. Essas imagens são porque hoje o vídeo vai ser sobre essa questão que no meio cristão já era para ter desaparecido. Questão das roupas, que roupa vestir, que roupa não vestir. O que é correto uma mulher cristã que serve a Cristo vestir. Era para se ter o entendimento correto da roupa que é correta para uma cristã vestir, o que não é correto ela vestir. Eu não estou vindo aqui dizer para você o que é correto ou não é correto vestir. Eu só vou trazer o entendimento correto de alguns textos mal utilizados para defender o saião, o vestidão, a blusa de manga nas mulheres sem mostrar os ombros, os braços. Em algumas denominações as mulheres só mostram as mãos e os tornozelos, e olhem lá. E é isso que eu venho trazer aqui, o entendimento correto desses textos. Eu não vou usar Velho Testamento porque a fé cristã não tem necessidade de ficar recorrendo ao Velho Testamento para criar normas de como se viver, porque as normas de como nós devemos agir em sociedade o Cristo nos deu. Então, se Jesus Cristo já nos deu as normas de como viver em sociedade, então creio eu que nós não precisamos recorrer a Velho Testamento para isso. É claro que algumas coisas o Velho Testamento ainda nos serve para normas, ainda mais quando nós encontramos com religiosos e a gente precisa entender um pouco sobre alguns fatores para poder derrubar essas questões dos religiosos. E hoje a gente vai falar sobre a questão das roupas e alguns textos que usam sobre essa questão das roupas é 1 Timóteo 2, do 8 ao 15 e 1 Pedro 3, capítulo 3, do verso 3 ao 4. E eu vou ler esses textos e eu vou trazer o que realmente esses textos trazem sem nenhuma, sem pender, sem puxar sardinha para lado de ninguém.
simplesmente o que realmente é que esses textos querem trazer e que passam por cima só para botarem mais encargo em cima das mulheres cristãs. Lembrando, como sempre eu tento lembrar vocês, que as cartas tanto de Paulo quanto de Pedro, elas foram escritas para aquele tempo, para aquela sociedade que tinha normas, as normas daquela sociedade onde a mulher era submissa ao seu marido e devia prestar essa submissão. Mulher não falava, mulher, pelo menos no meio judaico, não era discutível se mulher tinha alma, e o valor da mulher na sociedade era o mesmo que o de um escravo ou um animal. Então, mulher não tinha direito a ensino e mulher só ficava cuidando dos filhos e da casa. Então, tendo isso em mente, hoje a gente está numa sociedade diferente. Mulher hoje já tem direitos e liberdades. Mulher antes não podia trabalhar fora além de sua casa ou digamos, a roça, a fazenda que seu marido possuía. Então, a gente vai levar em conta isso, sempre leve em conta isso quando for ler. Muitas coisas são para aquele tempo, e mesmo assim o evangelho tentava libertar as mulheres o máximo que pudesse para tirá-las daquela opressão daquele tempo. E a gente vai começar por 1 Timóteo. Tendo em mente que 1 Timóteo provavelmente não foi Paulo que escreveu, a gente vai para 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 ao 15. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas com boas obras. Vamos só até o 10, porque já que a questão é as roupas das mulheres, vamos só até o 10. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu pulei uma parte. E essa parte que eu pulei é a parte que está entre parênteses. E detalhe para você que não sabe, quando há um trecho da Bíblia está entre parênteses, você tem que ligar o seu sinal de alerta, porque provavelmente é um acréscimo, ou seja, não é um original, alguém colocou aquilo ali, não foi escrito por um apóstolo aquela parte, alguém colocou aquilo ali. Então provavelmente é um acréscimo, e esse é um acréscimo, mas não um acréscimo maldoso, como tem alguns que acabam criando doutrinas e exageros na fé cristã que não são desnecessários. Esse é um acréscimo que não faz muito mal, até porque eu acho que ele está até colocado no lugar errado. Ele deveria ser colocado depois, no finalzinho do verso, que mais ou menos ficaria assim: não com tranças ou com ouros ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas com boas obras, como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus. Deveria ter se colocado dessa maneira, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. É esse o texto de 1 Timóteo, e eu vou destrinchá-lo para vocês agora. Primeiramente, essa parte das roupas das mulheres começa com a citação sobre os homens. Vamos prestar atenção na citação sobre os homens, porque tem ligação entre essa citação sobre os homens e as mulheres. Ele diz que os homens devem orar em todo lugar.
que o homem ore em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Aí ele vai dizer que do mesmo modo as mulheres se ataviem, ou seja, se vistam. Do mesmo modo, como assim? As mulheres se vistam do mesmo modo que os homens. As mulheres sejam do mesmo modo que os homens, sem ira e nem contenda, levantando as mãos santas, que ele falou para os homens orarem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. E as mulheres que se vestissem do mesmo modo, ou seja, que as mulheres se trajassem do mesmo modo que os homens, de um ser manso, sem ira nem contenda. Aí vai dizer que é do mesmo modo que os homens, as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Você vai ver o que é pudor e modéstia. Pudor é que elas não sejam vulgares, como mulheres desrespeitosas, ou seja, não faltando com respeito. Traje honesto, da mesma forma. Modéstia, traje simples, que ele vai dizer, traje simples, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos. Aí, para que a gente vai falar sobre essa questão dessas tranças, ouro, pérolas e vestidos preciosos? Primeiramente, por que ele está dando essa questão de não se vestir com isso? Porque em sua maioria a igreja era constituída de pessoas até hoje, em sua maioria a igreja é constituída de pessoas com um baixo poder aquisitivo. E ele estava tentando fazer com que mulheres que tinham condições não usassem vestidos que fizessem as outras se sentirem inferiores e acabassem tornando o culto, a reunião, uma festa de gala, um desfile de moda, e acabasse entristecendo as outras irmãs que não podiam se trajar da mesma forma, com vestidos preciosos, com ouro, pérolas, e acabar fazer penteados, porque as que podiam fazer penteados eram as que não tinham que trabalhar, que tinham quem trabalhasse por elas. As ricas é que tinham isso, porque as pobres não tinham tempo para isso. Trabalhavam o dia todo e cuidavam dos filhos. As mulheres ricas tinham tempo para isso, para esses cuidados com os cabelos, para se vestir com essas coisas preciosas, e de maneira que acabavam tornando a reunião mais difícil para aquelas que eram pobres. E aí ele vai dizer que elas não deveriam se trajar com esses vestidos preciosos, essas pérolas. Não tem nada a ver com questão de roupa longa ou curta. Ele vai dizer que elas não devem se trajar com essas roupas preciosas, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam, que dizem servir a Deus. O vestido da mulher, o jeito da mulher se vestir, ela não tem que buscar se vestir com ouro, roupas finas, elegantes. Você, mulher cristã, não deve procurar se vestir com Dolce & Gabbana, Gucci. Eu nem sei se essas marcas que eu tô falando são de roupas, mas assim como eu tô ela cantando. Mas como eu tô dizendo, não, que eu acho que já entenderam, não é com roupas preciosas, mas sim com boas obras. A mulher que professa, que diz servir a Deus, tem que ser uma mulher de boas atitudes, que ajuda os outros, que trata bem os outros, e não uma mulher que o seu vestido exterior tem que ser o da
das boas obras, que trata bem as pessoas, que ajuda as pessoas, independentemente da fé, se é da mesma fé ou não. E é isso que ele quer dizer. Não é com vestidos preciosos, mas sim com boas obras, com modéstia, ou seja, simplicidade, e com pudor e com honestidade. E aí você vai me dizer, você na sua consciência vai dizer se um short acima do joelho é uma coisa sem pudor. Na nossa sociedade isso não é. Você vai dizer que uma mulher que tá vestindo um short, mas é uma boa pessoa, trata todo mundo bem e ajuda outras pessoas, ela está sendo está sem pudor, está, por acaso ela está sendo como dizem por aí, se vestindo como uma sem vergonha? Claro que não. A roupa, é claro que tem seus limites. Hoje a gente vê por aí umas roupas que a pessoa mostra mais parte da bunda do que em si o do short. Isso eu falo em meio social, mas se for para uma praia não tem problema usar um biquíni. Não, isso vai de cada uma. Aquela que quer, como disse Paulo, aquele que come não julga o que não come, ou seja, aquela que usa determinada roupa não julgue aquela que não usa. E quando esses homens dizem para homens e mulheres que se dizem servos e servas de Deus, dizem para você usar essas roupas, eles usam isso como caráter de santidade, mas como disse o próprio Paulo, isso são coisas que para refrear a carne não servem de nada. Essas roupas longas, esses caráteres religiosos que eles têm como caráter de santidade, cabelos longos, isso não serve para refrear a carne, de nada serve. O que vai lhe ajudar a refrear a carne é o espírito que você tem. E agora a gente vai para 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 3, 4 e 5. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3, 4 e 5. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, nos penteados, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestidos, nos vestidos luxuosos, mas no interior do seu coração, no incorruptível traje de um espírito, porte de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Mais uma vez eu vou dar um toque sobre a questão daquela época, que era uma época em que a mulher não falava, por isso que vai ter aqui nesse verso a mulher que era submissa, totalmente submissa ao seu marido. E vamos lá. Pedro vai dizer no verso 3 que o enfeite tem que ser exterior, dado. Ele não está dizendo para você sair desarrumada por aí, pelo amor de Deus. Não vai do jeito que você acordou, mulher ou homem, do jeito que você acordou, você vai sair na rua e vai para reunião, né? Pelo amor. Vá pentear o seu cabelo. Se você souber fazer um penteado, faça o penteado. Mas eu volto a dizer, o que Pedro está dizendo, como foi dito a Timóteo, na carta a Timóteo, ele só está dizendo que aqui não é para ser você ser conhecida mais pelo seu exterior em relação a penteados, a
vestidos caros e as joias, mas você tem que ser conhecida, mulher cristã e homem cristão, pelo seu espírito. Você tem que ser conhecido pelo que você faz e pelo que você demonstra ser. Que é um coração, que no seu coração, no interior do seu coração, você tem que externalizar aquilo de bom que tem no seu coração, que é a sua incorrupção. O seu traje, você tem que demonstrar um espírito manso, quieto e que é precioso diante de Deus. E é isso que os autores do Novo Testamento têm para dizer, como é que a mulher tem que se trajar, se vestir, se portar. Não é com questão de roupas longas, folgadas, não. Mas também não está dizendo para todo dia que você for sair de casa, no meio da rua, sair de lingerie. Ele só está dizendo que, independentemente da roupa que você use, você tem que demonstrar um Espírito Santo. Calma, esse santo foi errado. Não é um Espírito Santo. É um espírito manso, que quer o bem e faz o bem dos outros, que por onde passa transmite bem, transmite o bem e o amor de Deus. Esse é o modo que uma mulher de Deus deve se vestir. O seu exterior deve transmitir essas coisas e não se importar com roupa cara, com joia e com penteado. É isso que tanto um texto quanto o outro quer dizer. Eu espero que isso tenha sido útil e que você compartilhe isso com aquela sua amiga legalista, como chamam. Legalista que fica dizendo pra você que você tem que botar uma saia longa, folgadona, tem que se vestir praticamente como uma freira. Mas ela taca a língua nos outros. Ela deseja o mal dos outros e não o bem, sendo que os textos apontam totalmente o contrário. Não é roupa, é como você se porta, porque independentemente da roupa que você usar, se você se portar como eles indicam aqui, você vai bem. Como eu mostrei para você, vai ser o mais importante o como você se porta e não como você se veste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero pedir para você arranjar uma confusão no grupo da família, mas é pro bem. Como disse Cristo, eu vim trazer a espada. E arranja uma confusãozinha lá no grupo da família, no grupo da igreja. Manda esse vídeo lá, pessoal ver. Vamos mudar um pouco o cenário cristão. Vamos trazer realmente o evangelho para o meio cristão. Eu peço novamente desculpas aqui pelo atraso dos vídeos e que você possa ser abençoado e demonstrar Deus na sua vida exteriormente e não demonstrar o seu dinheiro, o seu porte financeiro através das roupas que usa, mas Deus através de como você se porta. Deus vos abençoe.